Amigos. A amizade abre caminhos. Nenhuma estrada é assim tão longa se tivermos ao lado de um amigo. Todos sabemos o poder e a influência que uma amizade verdadeira tem sobre a nossa vida. O que muitos não perceberam ainda é que, num mundo cada vez mais competitivo, o fortalecimento dos elos e da amizade faz a diferença. Nos processos modernos, em que os profissionais são avaliados de modo global, a forma como as pessoas se relacionam passou a ser fator essencial para a ascensão na carreira. O funcionário padrão, sisudo mas competente, mal-humorado mas eficiente, que nunca colabora na ação entre amigos e que ninguém consegue convidar para um churrasco, esse perfil não combina com o sucesso duradouro. Ser sociável e simpático ajuda, mas o que trataremos neste capítulo é de um estágio superior das relações humanas. Em todo lugar, as equipes de trabalho têm uma espécie de grande olho que tudo vê. Ou seja, estamos sempre a mostras e sendo observados. Não basta ser sorridente e superficial. Ser agradável, mas na hora H, dar um jeito de se esquivar. Todos logo percebem com quem pode contar. Ser um amigo presente na vida de todos que o cercam, passar uma imagem de segurança, bondade e transparência, isso aumenta as chances de galgar degraus mais altos. Quando se fala em amizade verdadeira, muitos definem como o maior amor que existe, aquele que nada cobra. Aristóteles já dizia que amigos de verdade são como uma alma em dois corpos. Seja qual for a sua definição de amizade, uma vida sólida só se constrói sobre os alicerces de seu caráter. E a sinceridade e a magnanimidade, a paciência para ouvir, a capacidade de compreender as falhas e a maneira correta de agir consigo mesmo. Afinal, cada um deve ser o seu melhor amigo. Tudo isso abre seus caminhos, atrai colaboradores e faz de você um vencedor. Aproxime-se de pessoas que estão próximas daquilo que você almeja. Buscar a amizade de pessoas bem-sucedidas é um passo importante para a sua escalada. Quem deseja o sucesso deve buscar cercar-se dele. O grande elo é a amizade, sincera, presente e fiel. Quem deseja tornar-se um cineasta precisa conversar com os cineastas. Quem quer se esmerar em uma arte deve relacionar-se com quem entende bem dela. Não há nada de mal neste processo. Steven Spielberg, aos 15 anos, vestia um paletó, pegava a maleta do pai, onde colocava uma maçã, e ia para dentro dos estúdios de cinema. Observava, fazia amigos, relacionava-se com o universo que queria dominar. Quando Beethoven era ainda mais jovem e promissor, aos 15 anos pediu a Mozart alguns minutos, a fim de ter seu talento avaliado pelo já renomeado compositor da época. O contato foi surpreendentemente e enriquecedor para ambos. Ao tocar trechos de obra de outros compositores, Beethoven não impressionou Mozart, que disse: "Muito bem, meu jovem, agora quero que improvise para que eu veja do que realmente é capaz." Mais alguns minutos, dessa vez de improviso, e Beethoven arrancou de Mozart o seguinte comentário: "Filho, um dia o mundo vai ouvir falar muito de você." A amizade e a união de ideias de Henry Ford e Harvey Firestone presenteou o nosso tempo com a combinação entre carros e pneus. O caminho até o sucesso passa por pessoas. Não se vence sozinho. Todos que alcançaram grande destaque na história só conseguiram porque agregavam talentos, somavam para si os esforços de muitos e se mantinham íntegros. Seja seu amigo mais fiel. Há quem seja um amigo fiel de todos, menos de si mesmo. É aquele que faz de tudo para ajudar quando um amigo precisa,
mas não se importa com a sua própria saúde. Erra consigo mesmo, mas não com o amigo, porque no fundo acredita que todos são dignos, menos ele. Antes de tudo, abrace a causa de si mesmo. Não há dom, poder, fama ou fortuna que tenha mais valor do que você, ainda que não se sinta importante em nada. Sinta mais gratidão por si mesmo. Se há sentimento de culpa, lembre-se de que todo erro foi somente a noite. O dia amanhece agora, como um novo você. Caso consiga dar um abraço em si mesmo, daqueles gostosos que você reserva só para aqueles que ama demais. O número absoluto da sua vida, quanto ganha, quanto vale a casa que possui e o carro que comprou, só adquirem valor subjetivo ou de efetivo bem para a sua alma, se você dá valor ao seu próprio caminhar. Enriqueça para desfrutar, mas permeie as suas conquistas com autoestima e paz de espírito. Deixe um rastro, mesmo nas pequenas circunstâncias. Doe um sorriso, um elogio e uma palavra de incentivo. Dinheiro acaba, estímulo permanece. Doe vontade de viver. Espalhe silêncios caridosos, lance olhares de reconhecimento. Use as mãos para afagar. Dê mais abraços que dizem tudo. Acorde pela manhã para ir à feira e perdoar. Para fazer almoço e caminhar de mãos dadas. Para sorrir sem esforço e para fazer cócegas. Empenhe sua verdade em seu dia a dia. Não ponha no mundo apenas o seu esforço que espera recompensa. A felicidade reside na gratuidade do que no jogo de interesse. Não brilhe apenas para que os outros vejam, mas também para que sejam iluminados. Não caminhe em telhados, não olhe todos de cima. As pessoas só respeitam de verdade os iguais, aquele cujas mãos conseguem alcançar quando precisam. Compreender as pessoas é libertá-la. Todos se aperfeiçoam as personalidades libertadoras. Não há como vencer, hoje em dia, sem cativar e conquistar pessoas. Todos, no íntimo, precisam de ajuda. O risco de ter a sua amizade atraiçoada não devem torná-lo amargo, desconfiado ou fazer com que se acostume mais ao desafeto. Esforce-se em ser mais íntimo das pessoas. Isso inclui seu cônjuge. Não é intimidade só porque houve uma união física, mas porque conhecemos o coração do outro. Só há união íntima quando há inter-relação de almas. Quem pensa que é íntimo de alguém por causa de sexo, de uma conta conjunta ou porque se sente à vontade para jogar na cara do outro as suas feridas, não compreende a intimidade dele. Mais que amigo, um irmão do mundo. Ninguém compra amor. Conhece e tenta suprir necessidades do outro. É um tesouro que você carrega no olhar, ou não. Olhar o tempo todo para o próprio umbigo encarcera os pensamentos. Não colocar inteireza de propósito nas suas relações, não se dedicar integralmente a uma tarefa, não dar o melhor de si, tudo isso cria um silêncio circo de horrores. Com o tempo, mesmo conversando com o outro, a pessoa não dialoga. Não há mais troca, apenas um monólogo. Se você esteve tímido até hoje, liberte-se das metades, do meio abraço, do meio sorriso, do meio esforço. Não seja um meio amigo. Muitos acreditam que podem perder algo ao se relacionar com mais inteireza, mas isso não é verdade. Torne-se um irmão do mundo e nada lhe será impossível. Não no sentido religioso, mas no mais elevado conceito de dignidade, de fé na vida, de esperança na causa humana. Observe ao redor e você verá pessoas que podem ser chamadas de irmã, sejam elas religiosas ou não. A médica pediatra
e sanitarismo brasileira Zilda Armes, que fundou a Pastoral da Criança, diminuindo a mortalidade infantil no país, o saudoso sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho, com a sua campanha de combate à fome e à miséria, os universitários, que nas horas vagas dão aula para que outros jovens também consigam chegar à faculdade. Muitos que podem chamar de irmão estão nas escolas, como professores, nas favelas como voluntários, nas igrejas como devotos ou atuando ativamente em uma ONG. Mas a verdadeira sede dos que podem chamar de irmãos é o seu próprio peito, onde todos podem encontrar abrigo. Esse espírito não é encontrado apenas em pessoas enganjadas de alguma forma. Ele está presente em todos que no seu dia a dia começam a ser percebidos pela generosidade, gentileza, retidão e solicitude. Pessoas assim, que podem ser eu ou você, não vivem divulgando suas próprias façanhas, elas se misturam. Não se importa se seus nomes não são conhecidos. Se há algo a ser feito, eles vão lá e fazem. Elas não combatem os que agridem, mas a indiferença. Elas não se armam contra os opressores para matá-los, mas procuram atingir os que já parecem mortos a fim de ressuscitar as suas almas apagadas. A morte de um cidadão não é do cortejo e do caixão. A morte do corpo só nos assalta uma vez. A pior morte é a de todos os dias, quando deixamos de acreditar na vida, quando nossa imagem já não fala mais de esperança, quando nos tornamos indiferentes. Reflita, também é vaidade não saber aceitar a beleza com que você veio ao mundo. Pense na sua irmandade latente, aquela que você sempre sonhou em fazer desabrochar, mas foi engolida pela armadura do mundo. Ser amigo não é ser tonto. Muitos veem com desconfiança a exortação à sinceridade, à doação e ao desprendimento. Ser amigo não é regredir a um arriscado estado de inocência. A compreensão mais aguçada do mundo é que nos leva à conclusão de que vale a pena tornar-se mais amigo. Por mais longe que vá a mente aguçada, ela nunca será capaz de chegar aonde o coração alcança. Saber é poder, amar é conseguir. Não estamos pedindo que você seja cego às pequenas traições ou grandes maledicências. O que afirmamos é que, para você se tornar um vencedor, é necessário perseverar na atitude magnânima, não importa o que ocorra. Não julgue o mundo, olhando apenas o lado escuro. A vida gira, o mal que supostamente alguém lhe causou escravazou-se na alma dele, como chama. Não macule seu estado de espírito com a ferida dos outros. Não caia no erro de fechar-se às possibilidades que sua empresa ou sociedade oferecem, ao se tornar um desconfiado de plantão. Aperfeiçoe-se nas suas relações, pondo suas emoções em seus atos. A linguagem do afeto é vencedora. Um chefe sempre percebe com que vontade um funcionário trabalha. Você só tem a ganhar. Brilhe, não para aparecer, mas para iluminar o caminho que os outros têm a seguir. Ponha mais amor em seus dias. O que tiver para fazer, faça-o. O tempo e com boa vontade. Dedique-se até a exaustão. Não se ressinta por pouco, nem por muito. Não anote seus atos num caderninho mental. Cative as pessoas com suas pequenas atitudes o tempo todo. O amor não é instrumento de contendas, tampouco de mexericos. O amor acalma e nunca exalta. Arrasta pelo exemplo, assimila as experiências, sejam boas ou más. Como adubo para o bom propósito
de que é imbuído. Tudo, para o amor, transforma-se em conhecimento e não em rancor. O amor também repreende, não porque seja severo com natureza, mas porque se transfigura na linguagem que o outro entende. Na tarefa que o amor repete, ele deposita novo alento. Na novidade repleta de adrenalina, ele não se esvai em êxtase, porque sabe se conduzir. Empreenda sua personalidade na mais compensadora das atitudes. Tornar-se amigo do mundo, envolver, cativar, encorajar, oferecer o ombro, animar os ânimos, apontar um novo caminho mais iluminado. Não grite com as crianças, não ignore os idosos, não julgue tanto os adultos. Entenda que crianças ensinam, idosos confirmam e gente grande muitas vezes não sabe o que faz. Siga a ética em vez de usar a maior parte do seu tempo para carimbar com tinta escura do espírito crítico as pessoas que têm seus delícias. Não se assombre mais com religiosos que fraquejam, com bons profissionais que são maus pais, com carros de luxo que precisam fazer recal. É em você que a virtude precisa estar, e isso requer mais compreensão do que julgamento. Dando os próximos passos para conquistar amigos. O que nos aniquila é a nossa presença, mas a nossa ausência. A forma pela qual você se relaciona com as pessoas que convive, com as coisas que faz e com os próprios pensamentos é que determina seu sucesso ou insucesso. Por certo, terminará na mediocridade aquele que encerra o melhor de si numa cara amarrada, com medo de se expor. O azedume que carrega preenche o ambiente, passa pela voz irritada e ecoa nas almas que ousam se aproximar. Portanto, cultive bons pensamentos e sentimentos alegres. Abandone a predisposição interior de precisar de favores, de compreensão e de amabilidade dos outros o tempo todo. Não espere, mortificando-se por carência, aquilo que você mesmo pode dar. Se até hoje o mundo inteiro, desde a escola, passando pelos seus pais, chegando ao seu trabalho, enfim, se todos apontaram tudo o que faltava em você, faça o caminho inverso. Ponha a sua cara no mundo oferecendo o que ele necessita, antes mesmo que lhe peçam. Você sentirá uma porta abrir-se dentro de si, como se por ela cruzasse a fronteira entre a treva e a luz. Só se vive no que se sorri, no que se deposita esperança, sem fantasmas de más lembrança, sem a alucinação do sentimento de culpa. Desarme seu olhar de combate e vista a alma de festa. Aproxime-se das pessoas. Comece com aquelas que lhe são próximas. Faça de si mesmo fortaleza e mais louça lavada, menos televisão no sofá e mais chá com o cônjuge. Ouse rir alto. Não sorria com os lábios apertados. Exija o colar sob a moldura dos lábios escancarados. Retire do olhar aquela cortina somente vistas nos olhos dos animais noturnos. Que seu brilho pessoal transmita uma harmonia encontrada nos 7 mares e na caminhada das nuvens. Não faça das pessoas um mero acaso tolerável pela busca do sucesso. Onde você estiver, deve reinar a sua sensação de abrigo. Seu lar, seu local de trabalho, sua casa e seu escritório não podem ser vistos somente como via de acesso para os seus objetos. Faça amigos, tendo profunda consideração pelo que estão à sua volta. Desta forma, todos começarão a dar mais atenção aos seus propósitos. Quando uma pessoa sente no coração a sua companhia, ajudá-la torna-se um ato superior, um passo na direção de tudo que é nobre e elevado, para atrair e cultivar bons amigos. Antes de tudo, tenha Deus como seu melhor amigo. Para isso, você precisa se manter ligado a Ele. Só conseguimos isso quando não guardamos mágoa no coração.
Ressentimento nos mantém longe de Deus. Portanto, magoados, não conseguimos atrair amigos verdadeiros e nem manter os que não são caros. Já parou para pensar em que ponto de estrada você deixou seus amigos? Será que você está tão certo assim de expulsar alguém de sua vida, às vezes por um deslize qualquer? Não há como ter amigos sem ser generoso e aprender a perdoar. Seja por uma dívida não honrada, seja por uma bobagem qualquer, enfim, seja qual for a razão pela qual você abriu mão de uma grande amizade, repense o assunto hoje. Será que o dinheiro ou o orgulho são maiores do que a história que você construiu ao lado de um grande amigo? Talvez você já tenha chegado à conclusão de que deixou de falar com um amigo por causa de uma bobagem, mas lhe falta coragem para ter a iniciativa. Se ele não fala comigo, eu é que não vou falar com ele. Grande erro. Reflita se vale a pena. Nesses tempos em que a instituição favor tornou-se usual, muitas pessoas chamam de amigo aqueles que podem quebrar um galho. Veja bem se o seu conceito de amizade não se resumiu a um balcão de negócios disfarçáveis. Pense juntos quando e em quem e em que tempo alguém se torna seu amigo. Quem são seus amigos hoje em dia? Se você parar para pensar, chegará à conclusão de que a amizade não nasce, ela vive em estado latente. Olhos magnânimos e amorosos, de alma elevada, sobre tudo e sobre todos, isso é o que se chama amizade. Os rios, os animais, as montanhas e as marés são nossos amigos. Todas as pessoas são nossas amigas. A relação de intimidade é outra coisa, que aprimora algo extraordinariamente grandioso chamado amizade. O começo da perda dos amigos está na maneira como as pessoas lidam com os desconhecidos. Muitos deixaram de ser prestativos com estranhos e, ao mesmo tempo, guardam ressentimentos de amigos próximos. E isso afasta as pessoas e a felicidade. Há bilhões de seres humanos à espera de uma simples frase sua, meu amigo. Este livro terá valido a pena para nós, autores, se um dia descobrirmos que ele ajudou alguém a reconstruir uma amizade. Porque para quem tem amigos, nada é impossível.